O amor no mundo é como um analgésico. Por quê? O que é um analgésico, né? Um remedinho que a gente toma ali, sei lá, tem uma dor de barriga, e aí tu tá com aquela dor de barriga, tu vai lá, pega o remédio, toma o remédio faz efeito e aquela dor aparentemente desaparece. Mas o que estava antes disso, né? Para eu tomar um remédio, para a dor estar ali, o que tinha antes disso? Tinha uma causa, tinha alguma coisa que estava ali e que eu tomei um remédio para inibir isso que estava sendo o efeito que estava vindo dessa causa, mas tinha uma causa, que pode ser uma bactéria, pode entrar ali, né? Às vezes a gente come coisas por aí, as coisas não foram bem lavadas, sei lá, e aí tu come, tem uma bactéria ali, faz um remeleixo lá dentro do estômago, e aí começa a doer, enfim, tu vai lá e toma um remédio. Mas se tem uma bactéria ali, tu curou a causa real, ou tu só colocou ali né? Se tu tem um problema, né? Eu vou pegar um exemplo do meu pai. Meu pai tinha um problema de coluna muito sério, que a coluna dele era parecia um C assim, ó, invertida e toda errada lá. E ele tinha que fazer uma cirurgia quando ele era novo e ele resolveu não fazer essa cirurgia. E aí foi passando o tempo, o médico falou pra ele, olha, agora isso não vai, né, aparentemente, tu pode tomar um remedinho aqui, outro ali, não vai te fazer nada. Mas quando tu ficar mais velho, vai ser um problema sério. Tu vai experimentar provavelmente bastante dor, porque a coluna vai se desgastando, sei lá, vai entrando um negocinho dentro do outro ali e vai doer pra caramba. E ele falou: "Tá bom, eu não quero passar por essa cirurgia". Ele não quis, ó, ele não quis resolver quando estava lá disponível de uma forma mais fácil, mais prática, né, que os médicos sempre avisam isso. Ó, tu tem mais benefícios na questão de regeneração, tu consegue ficar bem logo, porque tu é novo, enfim, e ele não quis fazer. E não fez até então, até ele faleceu faz pouco tempo. Só que antes disso, ele passou grande parte da experiência dele tomando esse monte de medicamento, um monte de remédios fortes para dor. E chegou um tempo que aquilo não sustentava mais, né? Ele não, não aguentava mais aquele remédio, não fazia mais efeito, tanto quanto antes, né? E por que que o amor no mundo e trazendo isso aqui, ó, por que que isso é um analgésico? Porque o amor no mundo, ele é uma forma de esconder a ideia de que nós estamos separados de Deus, né? Essa é a única coisa que realmente a gente fica escondendo através dessa ideia aqui, ó, de se relacionar com as outras pessoas dentro dessa união de corpos, como se o amor fosse isso, né? O amor fosse a gente olhar para o outro ali e pensar num lugar de, nós nos amamos, nós estamos unidos. E isso é separação. Por quê? Porque nós estamos nos vendo diferentes, né? A gente está vendo nós estamos nos vendo incompletos. É como se assim, eu sou uma coisa faltosa, eu sou uma coisa errada, eu sou uma coisa que não é íntegro, né? Uma coisa que não, que simplesmente não é íntegro, não é completo. Então, eu preciso de alguma coisa lá fora que me traga aqui, ó, que resolva para mim essa falta. E a gente busca isso tanto no amor, aqui esse amor, né, de barganha aqui, nas relações, até com as coisas à nossa volta. A gente se relaciona e coloca um valor naquilo. Só que o que está por trás disso? Ali tem as certezas que a consciência mantém sobre ela, né? Ela tem ali um conjunto de crenças e essas crenças estão o tempo todo ali, ó, rejeição, inferioridade, sou uma coisa sem valor, sou uma coisa errada. Então, o que que a gente quer fazer com isso? A gente quer só esconder, só colocar né, ó, um alívio para a dor ali, ó, um analgésico em cima disso, e a gente não quer olhar para isso que está ali, para lembrar que nós não somos isso que se vê rejeitável, isso que se vê sem valor. Enquanto a gente ainda esconde isso e aí tenta resolver no mundo, que é ficar aqui, ó, buscando esse monte de lugares, pessoas, situações que fiquem o tempo todo me trazendo assim, ó, um acolhimento, um amor, uma coisa no mundo, isso simplesmente vai só continuar sendo esse analgésico, mas o que tu experimenta lá no fundo é um vazio completo, porque
tu tá tentando resolver uma coisa que não precisa de solução no mundo, precisa de solução na causa do que está gerando isso. E qual é a causa? A causa é o pensamento de separação. É um pensamento que fica tomando muitas formas aqui, né? A gente fica produzindo muitos pensamentos que vêm dessas crenças aqui, e aí a gente fica aqui pensando que nós somos essa imagem aqui, e por isso a gente se sente não, né? A consciência, ela experimenta uma ideia de que tem alguma coisa faltando. Por quê? Porque eu tô me vendo como uma parte, ó. Eu tô me vendo, eu sou tudo, eu sou a totalidade, eu sou um com Deus, e aí eu fico dizendo que eu sou uma parte, e agora essa parte precisa de outras partes para se ver completo. Então, como que isso não vai gerar todos os conflitos aqui, né? Não vai gerar esses transtornos que a gente experimentou, né, durante toda a experiência. Então, não adianta agir no efeito, a gente precisa olhar para a causa. E aí, a lição de hoje, ela fala sobre esse estar cercado pelo amor de Deus. Ó, a lição de hoje é a lição 264, que diz: eu estou cercado pelo amor de Deus. Então, o que é estar cercado, né, pelo amor de Deus? Em lugar desse corpo aqui, no lugar desse corpo se relacionando com outro corpo, ou se relacionando com coisas à minha volta, né? Todas as coisas em que eu olho aqui, ó, eu tô olhando aqui, tem essa imagem, olhando para esse telefone. Então, no lugar dessa percepção de ter essas duas coisas, está o amor de Deus. Porque o que é o amor de Deus? É a totalidade, é a existência, é a extensão, né? Deus e a sua extensão. É isso que está presente, e não essas imagens, e não um eu cercado pelo amor de Deus, como se eu fosse sentir alguma coisa no corpo. A gente fica tentando sentir Deus na imagem, com a imagem, ou para outras imagens, né? Fico tentando passar o amor, tentando dizer aqui para o outro que ele é isso, que ele é aquilo, ou até na parte física, né? Tentando se unir com corpos, pensando que isso tá estendendo o amor de Deus. E não é isso. Estender o amor é simplesmente lembrar na consciência que isso aqui que isso não é a vida, que isso não pode ser o existir, que corpos não são a existência. Isso é ser o próprio amor e entregar o amor para a consciência e não para imagens. Então, o que é dito nessa lição? Pai, estás na frente e atrás de mim, ao meu lado, no lugar em que me vejo e em todo lugar aonde vou. Estás em todas as coisas que contemplo, nos sons que ouço e em cada mão que procura alcançar a minha. Em ti, o tempo desaparece e o lugar vem a ser uma crença sem significado, pois o que cerca o teu filho e o mantém a salvo é o próprio amor. Então, observa na tua experiência o quanto tem diferenças para ti, como foi passado agora a lição, essa lição que passou agora, né? O quanto eu vejo diferenças nos lugares em que eu me coloco, com as pessoas que eu me coloco, que aquela pessoa tem mais valor para mim do que aquela outra, né? Olha para os significados que tem diante de cada situação, né? Um objeto, né? Os objetos aqui, olha para cada coisa que ainda o foco fica ali, ó, como se aquilo fosse me salvar de alguma forma, como se o amor estivesse ali e eu experimentasse alguma coisa através daquilo. E isso precisa ser revertido, ó, eu não tô experimentando nada através daquilo, é só porque tem um significado e tem a percepção de duas coisas aqui, ó, para esconder esse lugar de que eu tô me vendo a parte de Deus. Então, é inverter isso, ó, inverte a percepção. Eu estou em Deus, eu sou como Deus, e isso aqui simplesmente já não tem significado. Eu não preciso fazer nada com isso, não preciso arrancar o significado, pensar que eu tenho que fazer alguma coisa com essa imagem aqui ou com a imagem do outro. Não, a existência já não tá nisso. Então é só um reconhecimento, né, uma aceitação disso. Ó, em ti, o tempo desaparece e o lugar vem a ser uma crença sem significado. Pois o que cerca o teu filho e o mantém a salvo é o próprio amor.
Não há outra fonte senão essa, e não há nada que não compartilhe a sua santidade. Não há nada que esteja além da tua única criação ou sem o amor que contém todas as coisas em si mesmo. Pai, o teu filho é como tu és. Hoje vamos a ti em teu próprio nome, para estarmos em paz no teu amor que dura para sempre. Meus irmãos, unam-se a mim nisso hoje. Essa é a prece da salvação. Não devemos unir-nos no que salvará o mundo junto conosco? Então, a união é nesse amor de Deus que é a existência, que é a totalidade. E isso não é algo que pode ser ensinado ou ser aprendido, né? Lá no início, peguei aqui, lá no início do livro, tem esse objetivo do curso, né? Ó, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Então, não há oposto. É a ciência de que não há crenças, não há pensamento de separação, não há individualidade, não há imagens, ó, não há isso. Isso é o que precisa ser aceito antes da percepção, esse eu sou, né? Eu sou antes de algo aparentar estar aqui. E aí esse é o descanso da consciência, isso é o que não tem que eu ficar aqui tentando aprender isso, tentando ensinar isso, tentando fazer alguma coisa com a percepção aqui, ó. Não tem. Isso que tá antes, observa agora. Isso que fica vindo aqui no lugar de querer dizer que eu sou outra coisa, que são os bloqueios, que daí são as vontades das crenças, que aí vem essas vontades aqui, né, de ser amado no mundo, de ter reconhecimento no mundo, de ter valor, de ter uma aceitação, querer ser aceita pelas pessoas. Então, tudo isso traz para a consciência esse analgésico que eu disse, né, no início, para não olhar para o medo, não olhar para a ideia de separação, que isso que é o medo, né, o senso de indivíduo, isso é o medo. Isso que a gente experimenta aqui, que parece que a gente sente com o corpo aqui, né, as sensações, isso é só um reflexo de estar se percebendo separado. Então, tudo isso, né, todas as emoções e os pensamentos e tudo pode ser usado agora para a gente redirecionar o foco da consciência. Ó, eu tô colocando o foco de novo, o foco tá querendo vir para isso aqui, ó, para dizer que isso tem valor, ou que eu quero ter valor através disso ou daquilo, ou de qualquer pensamento, não importa o que seja, né? Tudo e todos, a todo momento, serve para a mesma meta, se essa for a vontade da consciência, né? Se essa for a minha vontade, tudo vai servir para a mesma coisa, não vai ter diferenças. Então, por isso que não tem diferenças aonde esse corpo pareça se colocar. A gente sim vai observar, que é uma coisa que é trazida no livro também, que é o período de seleção. A gente vai observar aonde eu quero me colocar, para que eu quero me colocar, né? Se eu sei que, um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo assim, ó. Eu sei que eu tenho uma ânsia por, sei lá, fast food, né? Comida, eu sei que isso me leva para uma distração, porque eu, sei lá, como demais e aquilo, eu me coloco como se aquilo fosse me aliviar disso que eu não quero olhar sobre mim, né? Tem algum pensamento aqui, alguma interpretação a partir de uma crença, sei lá, me vejo algo rejeitável. E aí eu vou lá e ao invés de olhar para isso e simplesmente descansar, sabendo que eu não sou isso, vou lá, experimento as coisas e quero um alívio disso, eu quero resolver, eu quero não olhar para isso. Eu vou lá e me entupo de fast food, como lá um monte, e aí parece que aquilo, parece que resolveu, não tô mais experimentando isso. Só que não resolveu, né? Aquilo vai voltar. As reações que a gente tem aqui, diante das cenas, das pessoas, das situações, elas voltam porque a gente fica tentando resolver, ao invés de descansar, sabendo que nós não somos isso. Então, se eu sei, né? Se eu sei que tem isso, eu sei que eu vou, me coloco lá no meio das pessoas lá que tem esses fast food, essas coisas. E eu sei que aquilo me leva para um lugar de buscar alívio,
Por que que eu vou me colocar nesse lugar? A gente tem que questionar essas coisas, sim. Por que que eu quero ir lá se eu sei que lá tem um convite? Se eu sei que lá, para mim, é uma tentação, né? Para a consciência aqui que está pensando essa imagem, se colocar nessa situação ou com essas pessoas é um convite a me distrair da minha única meta. Então, sim, para isso, enquanto a mente ainda tem essas tentações, ainda é tentada a dizer que ela é uma coisa à parte de Deus, é útil que haja esse período de seleção. E por isso a gente tem tantas ferramentas aqui, né, disponíveis aqui no canal, inclusive, para que a consciência busque o alinhamento com aquilo que ela realmente quer colocar valor. Não na ferramenta, mas na minha vontade de lembrar que eu só quero lembrar que eu sou como Deus e não que eu sou uma crença, um pensamento, né, uma ideia de ser algo aqui faltoso, né, que nem eu estava falando antes ali. Tudo isso pode ser simplesmente trazido à consciência para lembrar que ela não é, e tudo aqui serve sim para a mesma coisa, mas tem coisas que realmente nos lembram, como a lição do dia, os vídeos, todas as coisas que envolvem, né, a metafísica de um curso de milagres são para isso, são para a consciência não se distrair da única coisa que está presente, né? Então, esse vídeo é mais um lembrete, né, para a gente se colocar aqui disponível, ó, diante de todas as coisas. A única coisa que eu quero me lembrar é que eu estou cercado do amor de Deus e não fazendo isso como uma mantralização, né? A lição, essas últimas lições agora são lições de simplesmente aceitar e descansar e só não fazer nada, né? O ser que é não precisa fazer nada para ser, simplesmente é. Então, essa é só mais um dia, né? Um instante em que a gente precisa colocar isso como a nossa única meta. Então é isso, nós nos vemos no próximo encontro. Um beijo e tchau!